Muito bom dia, maravilhinda! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Vou me esforçar para gravar vlog porque vocês pediram para gravar vlog, compartilhar rotina, compartilhar alimentação, o estilo de vida na prática, no dia a dia. As duas ali, ó, minhas gatas. Então eu quero compartilhar com você um pouco da minha rotina saudável, um pouco do meu dia. Acho que vocês viram que eu comecei o dia aí tendo um tempo com Deus. E tá sendo muito, muito especial, porque a gente tá fazendo reuniões de manhã. Então eu acordei um pouco mais cedo do que eu costumo acordar. Acordei 5h10 pra gente fazer essa reunião. Tem sido, assim, muito especial, porque a gente tá falando do corpo, alma e espírito. Então a gente não tá cuidando só do corpo, que é importante, mas a gente tá cuidando também do nosso coração, do nosso tempo com Deus. E tem sido, assim, muito especial. Eu já acordo cedo pra ter o meu tempo com Deus. E faz algum tempo que eu criei a rotina de ter um tempo de oração pela manhã. Então eu leio a Bíblia, tenho meu tempo de oração. Tenho um tempo de visualizar algumas coisas, assim, que geram fé no meu coração, com base naquilo que Deus tem pra mim, com base naquilo que Deus tem colocado no meu coração. E, assim, tem sido muito precioso mesmo pra mim ter esse tempo, sabe? Inclusive, todos nós precisamos ter um tempo com Deus e colocar nosso coração diante de Deus, nosso dia diante de Deus, né? E não necessariamente você vai ter a mesma rotina que a minha. É muito importante você ter isso claro, sabe? De que a sua rotina, ela pode ser completamente diferente em termos de horários e tudo, mas ela pode ter muito valor, muito agregar para a sua saúde, muitos benefícios. A sua rotina, ela pode te ajudar a ter uma saúde mental melhor, a desfrutar daquilo que Deus tem pra você, sabe? A cuidar mesmo do seu corpo, a nutrir o seu corpo. E eu acho que é isso que você precisa encontrar. Encontrar formas de que dentro da sua realidade, não da minha, não da blogueira que você assiste, não das pessoas da internet, mas dentro da sua realidade você consiga fazer e consiga permanecer fazendo. Porque eu realmente ouvi de uma pessoa que eu gosto bastante, que eu sigo, que a rotina é como um armário, né? E eu achei bem legal essa colocação dela, porque ela falou justamente que a gente pode ir mudando, né, os lugares, vendo o que combina, o que encaixa melhor. E eu concordo com isso, porque, de fato, se a gente vai vendo que não tá fazendo sentido aquela rotina que a gente tinha planejado, a gente precisa adaptar com a nossa realidade e, de fato, ver o que faz mais sentido pra gente, né? Tipo, isso aqui se encaixou muito bem aqui, ou... Nossa, parece que eu tô com o sovaco peludo, mas não tô, não. É a luz. Ai, socorro. Mulheres. Mas é muito importante a gente ter essa percepção de qual é a nossa realidade naquele momento. Se você tá fazendo aquilo que cabe à tua realidade, ou se, tipo, tá muito fora da tua realidade, tá tão fora que você não tá conseguindo nem sustentar, que você não consegue manter isso, sabe? Por isso que você às vezes não se mantém constante. Será que não é porque você tá tentando seguir a rotina de uma blogueira, de uma pessoa que você vê que não tá se encaixando com o teu trabalho, com o seu horário, com a sua família, com as coisas da vida que você precisa? Então, assim, é claro que eu acho extremamente legal quando a gente consegue começar o dia já se cuidando, tendo nosso tempo de oração, tendo o nosso momento de acrescentar os nossos fitoquímicos, que são esses antioxidantes que a gente agrega através dos chás,
dos shots, né? É muito interessante quando a gente consegue, mas se você consegue acordar um pouco mais cedo e fazer isso, que bênção que vai ser na sua vida. Mas se você não consegue, sabe, escolhe outro momento, faz conforme a sua realidade, mas não deixe de fazer aquilo que é importante pra você e de incluir na sua rotina. Eu vou treinar agora, né? Então, quando eu treino superiores, hoje é dia de superiores, eu treino em jejum. Eu me sinto muito bem treinando em jejum superiores, consigo progredir carga, consigo treinar bem, tenho um bom rendimento. Então eu continuo fazendo isso, né? Então eu tomo meu chazinho, tomo um copão de água pela manhã e aí já vou treinar. E hoje é dia de feira especificamente, então depois do treino eu vou passar na feira. E aí eu quero mostrar um pouco pra vocês da minha rotina de organização aqui em casa alimentar, como que eu vou fazer, como que eu vou armazenar as coisas. Então hoje tem um dia cheio, tenho bastante coisa pra fazer de trabalho. Tenho alguns projetos muito legais pra compartilhar com vocês depois e que eu acredito que muitas pessoas aqui vão se beneficiar, porque vai ser, gente, tá começando um projeto muito especial que eu quero ajudar muitas mulheres e pessoas aqui, até homens, se quiserem, a construir um estilo de vida saudável, a construir hábitos, a conseguir entender todas essas questões que eu tô falando aqui com vocês e colocar em prática. E aí a gente vai ter um lugar, um espaço pra isso, pra diariamente compartilhar, diariamente crescer e vocês conseguirem ir construindo cada vez mais esse estilo de vida. Então eu tô bem feliz com isso, assim, creio que foi Deus que me deu esse projeto e que eu acredito que vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu fico emocionada porque eu sei que vai mudar. E que aquilo que Deus dá pra gente, a gente precisa compartilhar com outras pessoas para que outras pessoas mudem as suas vidas também. Eu uso esse stick aqui, que ele é um stick saudável. Ele não tem parabenos, um monte de coisa, sabe? Ele é bem limpinho. Eu gosto bastante. Eu compro de uma amiga que ela vende, mas é uma marca, dessas marcas mais funcionais, que tem benefícios pra pele, né? Então eu gosto bastante, inclusive o meu tá acabando e agora eu tô quebrando ele, ó, porque ele é de passar assim, né? Mas ele dura 2 meses e dura bastante tempo. E aí agora eu vou quebrar, eu vou passar ele com a mão, com a espátulazinha pra conseguir reaproveitar tudo. Mas aí eu vou fazendo assim ó, ele tem proteção solar, tem tratamento pra pele também, né? Porque ele tem vários benefícios. Fica uma dica pra vocês também, que eu gosto de compartilhar aquilo que é bom. Mas como eu tava falando pra vocês, eu treino em jejum, né? Porque eu realmente me sinto bem e gosto de treinar de manhã. E aí a digestão é mais rápida quando eu como alguma coisa antes. Geralmente eu como ali uma banana ou uma banana com mel, que daí a digestão é mais rápida e não atrapalha meu treino de perna. Quando eu treinava à tarde, porque eu já treinei vários horários. Teve épocas da minha vida que eu treinava 3 vezes na semana. Eu tava pensando até sobre isso. Eu fiquei durante muitos anos treinando 3 vezes na semana, full body, que é aquele treino do corpo inteiro, sabe? E aí eu treinava final do trabalho, né, geralmente, ou de tarde, quando eu trabalhava na instrumentação, os meus horários eram bem confusos. E quando eu trabalhava na enfermagem, eu trabalhava, fazia 12 horas, né, o plantão, então eu treinava à noite. E aí eu fazia refeições completas, né? Tinha fonte de proteína, tinha fonte de carboidrato. Isso quando eu já comia saudável, porque antes eu já treinava, mas eu comia mal. Daí eu não sabia fazer uma alimentação saudável. Mas quando eu comecei a comer saudável, eu fazia refeições completas. Agora que eu treino de manhã cedo, daí eu faço essas refeições só nos meus treinos de perna, pra poder ter mais rendimento, porque daí eu me sinto melhor durante o treino, porque o treino realmente é pesado. Mas você precisa ver a tua realidade. Tem gente que consegue treinar em jejum perna também e fica tranquilo. Então tem que ver aí qual que é a sua realidade. Lembrando que não é legal que a gente tenha alimentações só com fonte de carboidrato nos outros momentos do dia. Pré-treino é legal porque, como eu falei, a absorção é mais rápida. Então vai fazer aquele pico, mas você também vai usar. Então tem ali um pouco da fibra da banana, tem a banana, e aí o mel, que aí já tem um índice glicêmico mais alto. Às vezes eu nem faço com mel, como só a banana e me sinto bem. Então você também tem que testar. Tem pessoas que podem ali, às vezes até ali amassar uma bananinha, colocar uma proteína ali, como por exemplo o whey, a digestão também acaba sendo mais rápida. Então você pode testar coisas. Mas o ideal é que ao longo do dia a nossa refeição seja completa mesmo, né? Então a fonte de carboidrato, né? Seja a banana, seja as frutas, seja até um pãozinho de fermentação natural, um pãozinho saudável ali com uma boa lista de ingredientes que você tenha escolhido.
mas com fontes de proteína junto, né? Então ali os ovinhos, ou quem sabe um tofuzinho mexido, né? Pra quem é vegano, vegetariano, um patezinho, enfim, opções boas, né, de proteína, para que você reduza o índice glicêmico desse carboidrato e não fique fazendo pico toda hora de açúcar no sangue, que não é tão interessante, né? Se você não sabe sobre isso, eu posso deixar vídeo aqui também para você assistir depois. Não é saudável, inflama seu corpo, você estimula a insulina demais e isso a longo prazo gera ali uma resistência insulínica, uma diabetes tipo 2. Então a gente precisa pensar que a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, elas também previnem doença e nos levam a viver uma vida de qualidade, né? Todas essas doenças crônicas que a gente vê hoje tá muito relacionado com um corpo inflamado, um corpo que realmente tá ali sofrendo, né? Disfuncional. Então a gente precisa dar nutrientes, alimentos com comida de verdade, para que o nosso corpo seja funcional, desinflame, se mantenha menos inflamado, né? 100% desinflamado a gente não vai estar, porque o tempo inteiro a gente lida com vários tipos de inflamação. O importante é a gente não estar cronicamente inflamadas, porque isso é ruim. Isso leva você a doenças crônicas, diabetes, hipertensão, doenças do coração, alguns tipos de cânceres. Então, a gente sabe que todas essas doenças têm um ambiente inflamatório e é aquilo que eu sempre ensino pra vocês. O que importa muito é a epigenética, que é o teu estilo de vida. Então, a gente sabe que tem fatores genéticos que influenciam? Tem, em muitas coisas, inclusive no nosso metabolismo, inclusive, por exemplo, no metabolismo de café. Tem pessoas que se sentem mal com café e tem pessoas que se sentem bem, porque às vezes você é um metabolizador lento de café, às vezes você é um metabolizador rápido de café. Então, se você ficar tomando muito café toda hora, pode ser que te faça mal. E a gente é muito individual. E isso diz respeito à nossa genética. Mas o nosso estilo de vida, ele tem um impacto muito grande. 85% dessas manifestações genéticas de doenças, de problemas, estão relacionadas ao nosso estilo de vida. Por isso que é tão importante a gente se identificar nossas individualidades, como que a gente digere o alimento, se a gente se sente bem, se a gente se sente mal. Porque a gente precisa ter um estilo de vida saudável que também favoreça a nossa genética. Então, se você às vezes tem um estilo de vida que você passa mal com aquilo que você come, mesmo sendo saudável, não cuida da sua digestão, isso tá prejudicando o seu intestino, isso tá gerando inflamação. Então é muito importante que a gente vá se identificando, se conhecendo, sabe? E a cada vez que você vai se conhecendo, você vai percebendo, olha, eu vou reduzir esse tipo de alimento porque eu me sinto mal, eu vou comer mais esse tipo de alimento, eu vou ter mais comida saudável, comida de verdade na minha alimentação, e a menor parte do tempo eu vou comer esse tipo de coisa. E aí você vai conduzindo o seu corpo a ser mais funcional, sabe? E a evitar, prevenir esse tipo de problema futuro lá na frente. Então o nosso estilo de vida, ele impacta muito, muito, muito mesmo. E vamos que eu já tô empolgada, falei demais e o dia tá cheio hoje. Vem comigo acompanhar tudo isso. Olha o tamanho da minha bolsa de feira. Gente, ela tá explodindo aqui. Eu me rendi a essas bolsinhas porque elas são muito práticas e não machucam o ombro. E eu antes vinha com aquelas bolsas que você carrega no ombro e machuca muito o ombro. Como eu compro algumas coisas mais pesadas,
acabava me machucando bastante. Então agora eu venho com ele e tá sendo muito bom. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui e vou contar pra vocês o que eu pensei, por isso que eu comprei essas coisas. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Mas assim, o que eu quero que vocês lembrem, que eu até fiz um vídeo aqui ensinando vocês a fazer o planejamento da semana. Você sempre tem que pensar o que você vai comer naquela semana. Então, por exemplo, essa semana eu não comprei alface. Eu decidi não comprar alface. Pela minha digestão e tudo mais. E aí eu decidi que eu ia comprar só folhas verdes escuras. Geralmente eu mesclo, compro alface, rúcula ou alface, couve, porque eu gosto de comer couve crua. Mas eu decidi que essa semana eu não ia comprar pra variar, pra pensar em outras coisas, pra fazer umas coisas diferentes. Então eu fui pensando o que eu poderia comer ao longo da semana e como que eu poderia fazer os meus preparos. Então eu pensei em vegetais mais cozidos, pra fazer ali uma abobrinha refogada, né, outros vegetais, ao invés de comer muitas saladas cruas. Então eu vou mostrar pra vocês. Então eu comprei a abobrinha. Eu comprei uma quantidade maior porque eu vou fazer, comprei 4. Porque eu vou fazer um pouco pra refogar e um pouco, eu quero, na verdade não sei se eu vou colocar num caldo que eu vou fazer. Eu vou fazer um caldo bem nutritivo. Geralmente eu faço caldo de mandioca com frango desfiado. Mas dessa vez eu decidi que eu vou fazer diferente, eu vou fazer um caldo mais nutritivo. Então eu comprei abóbora, que daí eu tô pensando em fazer um caldo com abóbora e vegetais, legumes, aí eu vou colocar vários vegetais, né? Inclusive, comprei até couve-flor pensando nisso, porque daí eu vou cozinhar mesmo e vou triturar. Então aí vai ficar bem nutritivo, porque daí a gente vai ter ali todas essas vegetais triturados, né? Inclusive, olha o tanto que veio, gente. Eu comprei espinafre pra fazer isso também, pra pôr no caldo. Mas era tanto, olha. Aí eu comprei beterraba, que geralmente eu não compro tantos assim pra fazer cozido. Mas como eu vou fazer sopa também, né? Vou fazer caldo, no caso. Eu quero ver se eu faço um caldinho de um jeito e outro caldinho de outro jeito. Porque aqui em Curitiba tá muito frio, tá ficando frio já. E aí fica tão gostoso comer. E aí, claro, eu vou colocar fonte de proteína também, vou colocar frango desfiado. Mas eu vou deixar bem nutritivo. Então eu peguei esse aqui. Daí eu vou fazer uma parte pra gente comer na alimentação da semana e uma parte pra colocar nos caldinhos. E esse aqui também. A cenoura, só veio uma, mas eu comprei algumas cenouras que veio também em raminho assim, e aí eu vou fazer algumas pra comer cozido. Na verdade, eu não vou colocar pra comer cozido, acho que vou ralar, não sei, vou definir ainda o jeito que eu vou fazer. Mas um pouquinho pra gente comer na semana, no planejamento da semana, e um pouquinho pra colocar no caldo. E aí, esse aqui é a rúcula. Foi a única coisa que eu comprei de salada crua, porque eu tava com vontade de comer. E aí eu vou colocar pra comer com tomatinho, que eu gosto assim, né? Daí vai ser rúcula, então. Eu não comprei alface, um monte de alface e tal. Eu já vou ter bastante coisa pra lavar, vai ser o suficiente aí pra me dar trabalho. Então, tem que pensar sempre nisso. Porque se você não pensa nisso também, se for uma semana que você tá sem tempo, sem ter como fazer, sem ter como preparar, também pode estragar. Então é melhor que você sempre pense, tá, eu vou separar, eu vou comprar uma quantidade de coisa pra comer, pra fazer as coisas que eu tô pensando, mas eu tenho que pensar também na facilidade, no meu dia a dia, se eu vou dar conta ou não de lavar, se eu vou dar conta ou não de preparar, de deixar meio pré-pronto pra facilitar o meu dia a dia, né? Porque senão vai acontecer que isso já aconteceu comigo, né? Mesmo eu sendo da área da nutrição e estudando tanto e sabendo da importância de me organizar, me preparar, já aconteceu de em algumas semanas eu não me planejar bem, ou eu comprar a quantidade de uma semana que eu tava mais tranquila. E aí não consegui dar conta de fazer tudo. Porque geralmente aqui em casa sou eu que lavo os vegetais, meu esposo me ajuda em outras coisas. Ele me ajuda com a carne, que ele gosta, ele faz a carne, ele que é o Masterchef da carne também. E aí ele faz alguns preparos aqui pra me ajudar bastante. Mas os vegetais sou eu que lavo, sou eu que deixo tudo pronto. Então acaba que se a minha semana tá muito corrida, eu preciso separar um tempo pra fazer aquilo, ou pelo menos dividir em 2 vezes, isso eu já fiz também. Lavo um pouco num dia, deixo certo uma parte, lavo um pouco no outro dia, deixo certo outra parte. Então já aconteceu isso e dá certo também. Chegou umas compras aqui em casa, daí o meu esposo passou por aqui, acho que vocês viram, né? Tô com o interfone e tudo, mas tá vida real. Aí eu comprei cebolinha verde, porque eu congelo, né? Olha o tanto, gente. Mas é porque como eu congelo, dura um tempão. E, assim, facilita muito a vida, porque daí você tem sempre cebolinha pra temperar seus ovos, sua sopa, seu caldo, sua comida, qualquer coisa, seu frango. Então você
agrega valor nutricional, né? Porque é muito rico nutricionalmente. Lembre que sempre a gente precisa ter cores verdes escuras na nossa alimentação. Então, se você puder escolher uma cor verde escura, é perfeito. Você pode ter o teu temperinho, né? Verde escuro. E você também pode acrescentar uma cor intencional verde escura. Por exemplo, a couve, o brócolis, a rúcula. Você escolhe, né? Eu tenho o costume de comprar mais que um, que eu já tenho o hábito de comer bastante vegetal. Mas se você ainda não viu o vídeo que eu fiz aqui do desafio no canal, veja lá, porque lá eu ensino como que você pode escolher ali os vegetais. Você pode priorizar, por exemplo, 3 opções de vegetais. Então você pode pegar um de cada cor, né? Um verde, tipo a couve, a cenoura e a abobrinha. Pronto, né? Por exemplo, você pode pensar. Ou começar com 2 opções e depois você aumenta. Tem que ver a tua realidade. O importante é você ir começando a acrescentar isso no seu dia a dia. Mas eu costumo dizer que o verde escuro é obrigatório, tá? Porque na cor verde escura a gente tem vários antioxidantes e várias substâncias que ajudam o nosso corpo a funcionar, a eliminar toxina, a realmente lidar com essas sujeirinhas, lixinhos que a gente tem no metabolismo, que são os radicais livres. Então, a gente precisa colocar cor colorida no nosso prato, tá? E aí, geralmente, eu não compro mais temperinhos assim. Geralmente é só cebolinha verde. Mas como eu vou fazer esse caldo que eu inventei, eu comprei alho poró. Porque dá sabor, né? Alho poró dá muito sabor. Então eu comprei, que daí eu também vou picar. Eu tô achando ele bem miudinho, mas eu vou picar. Se não sobrar pra congelar, aí eu não vou congelar. Mas se sobrar, eu vou. E geralmente essa parte aqui, eu não costumo usar, né? Mas dá pra você usar pra fazer, por exemplo, dar sabor, né? Você vai fazer, às vezes, um preparo, você coloca pra ferver junto e depois você tira, né? Mas geralmente a gente usa essa parte, né, do alho poró. Mas de qualquer forma, eu comprei pra dar sabor. E esse aqui também, que é o coentro. Que eu não sou muito chegada em coentro. Você também não precisa pôr se não quiser na sua alimentação, porque eu não tenho no meu dia a dia. Mas como eu vou fazer esses preparos, daí colocar uns raminhos assim, dá sabor na comida, fica gostoso. Mas eu não coloco muito, porque eu acho que tira o gosto da comida. E aí, o tomatinho, né, que esse aqui é clássico, gente. Tomatinho eu amo demais. Tomatinho sempre tem. De fruta, eu peguei essa semana só o abacate, porque aqui em casa eu já tenho melão, que a gente comprou um melão no mercado. Eu já tenho manga, banana, que a gente sempre tem. E que a banana a gente sempre usa pra fazer preparos base, né? A massinha, a panqueca, o smoothie. Então sempre tá ali como base. E a gente sempre coloca uma fruta colorida pra agregar, né? E aí o abacate, que eu tô amando fazer aquelas receitinhas que eu ensinei vocês aqui no canal. Então uma pastinha de abacate fica perfeito. Já vai lá ver o vídeo depois. E aí eu comprei mexerica, que meu esposo ama mexerica. Então eu comprei pra ele. E o gengibre pra colocar também no caldo. Olha, eu vou fazer esse caldo top. Depois eu passo pra vocês a receita. Se vocês quiserem, eu gravo aqui pro canal também. Que é um caldo que ajuda muito na modulação intestinal, na saúde intestinal. A desinflamar o corpo, porque você tá agregando muitos nutrientes que têm ação antioxidante e anti-inflamatória. Então é claro que você precisa de um contexto na sua alimentação para você ter um corpo menos inflamado. Mas, quando você tem uma alimentação mais rica, mais nutritiva, com comida de verdade, isso ajuda muito. E foi isso que eu comprei hoje. Então, geralmente, eu vario conforme a minha realidade da semana, sempre vendo aquilo que eu vou fazer e sempre pensando como que eu posso otimizar, né? Será que se eu levar isso dessa vez eu vou ter tempo pra lavar, pra fazer? Então é sempre bom você pensar sobre isso. Se você conseguir seguir as estratégias que eu ensinei aqui no canal, você vai com certeza começar a ter uma alimentação muito mais nutritiva e saudável. Então é possível que você consiga, tá? Eu já tenho algumas coisas na geladeira feitas. Então, nossa, vida real, né, gente? Uma bagunça. Eu sei que eu tenho algumas coisas já prontas aqui na geladeira e que eu já vou conseguir almoçar. Ainda tem chuchu feito, ainda tem pepino, tem algumas coisas aqui, inclusive ainda tem alface, um restinho que sobrou. Então, provavelmente no meu almoço de hoje vocês vão ver que tem ainda coisas do meu planejamento da semana passada, tá? Coisas que eu fui fazendo ao longo da semana. E aí vai começar, acho que hoje já termina nesse almoço, já acaba metade das coisas, ou quase tudo, ou uma parte. E aí eu já vou deixar tudo lavado e aí vou deixar na geladeira, mas calma que tem muita coisa pra fazer, é um processo, mas sempre vale a pena a gente se cuidar. No começo, quando eu comecei a fazer a lavagem dos vegetais e tudo mais, eu achava muito chato, cansativo e trabalhoso. Não que não seja hoje em dia, eu continuo achando trabalhoso, mas virou um hábito por fazer muito. Então sempre quando eu faço, eu acabo
sendo algo meio natural, meio normal. Então, não desista. Se você quiser facilitar, você pode comprar algumas coisas já lavadas, saladas, aqueles mix, né, já lavados. Mas se você quer preparar suas coisas, você pode separar um tempo pra fazer isso. E à medida que você faz e repete, vai virar um hábito pra você. E você vai ver que você vai começar a ter prazer de fazer algo pra cuidar de você. Porque isso aqui é um ato de amor próprio, de cuidado com a sua saúde, com o seu processo de longevidade, para que você viva bem, de forma saudável, e também para que você tenha resultados, se você estiver no processo de emagrecimento e tudo mais. E o meu cafezinho da manhã vai ser esse aqui. Tem receitinha pra vocês aqui no canal, mas é bem simples mesmo. Aqui eu fiz com ovos, mas eu fiz a receitinha aqui do canal, eu fiz com atum. E aí esse aqui é a berinjela refogadinha com alho. Fica bem gostoso, mas caponata também dá certo. Eu amo caponata, é uma delícia, né? E aí você pode comer assim, ó. E aí você come a fonte de proteína, bem nutritiva, que tem levedura nutricional também. Coloquei cebolinha verde, joguei um salzinho, uma pimentinha. E aqui, basicamente, eu vou ter aqui fonte de carboidrato do arroz, né? E aí vou ter aqui os vegetais, que eu também gosto de colocar, incluir ali, mesmo sendo um lanchinho, um cafezinho da manhã, é legal a gente colocar. E aí fica mais nutritivo, né? Eu gosto de fazer com a pastinha de abacate também, que vocês conhecem. Fica perfeito. Só que o abacate não tava maduro ainda pra fazer. E aqui o meu bolzinho de frutas. Vou cortar a minha manguinha, mas eu peguei um pedacinho de manga e um pouquinho de melão. E aí deixa eu mostrar pra vocês. Lembra que eu falei que tava pronto? Então, aqui eu já tenho, ó, num potinho, tá vendo? Porque a manga dá pra você comer umas 3, dependendo do tamanho da manga, né? 2 ou 3 refeições. Então, você pode comer, por exemplo, no lanchinho da tarde, fazer uma panquequinha, comer a frutinha com a panqueca. E depois, em outro momento, você come também. Você não precisa comer a fruta inteira, você pode fazer as frutas, até é melhor que você não coma inteira, porque você consegue distribuir os nutrientes e não exceder carboidrato. Então, olha, eu vou variar, coloquei duas frutas diferentes, no caso, e aí aqui tá o meu melão. Eu vou mostrar pra vocês que fica muito mais prático, né, no dia a dia. Então, ó, o melão quem corta é o meu esposo, ele já deixa cortadinho. Frutas grandes, assim, geralmente ele que faz. Melancia, melão. E aí, ó, fica bem fácil. Aí a gente pega uma rodelinha, pega um pedaço e tá pronto. Perfeito, né? Facilita a vida. Então, esse aqui também já tava pronto, né? E aí, só fiz os ovos mesmo. Então, bem facinho mesmo. Cafezinho da manhã nutritivo e gostoso. E uma coisa que vocês precisam entender é que o pão, ele não é vilão. Inclusive, eu quero trazer um tema aqui sobre isso. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo sobre isso, falando sobre o pão. Mas é muito importante vocês saberem comprar produtos com boa lista de ingredientes. Porque o que acontece? Muitas pessoas compram esses pães de mercado cheio de aditivo químico, que não é saudável, que é cheio de conservante. E o que acontece? Esses conservantes, eles são justamente para durar mais tempo. E eles não deixam vir bactérias e tudo mais. Só que eles também são ruins para a sua saúde, para o seu intestino, para as suas bactérias do seu intestino. Então, se você fica comendo esse tipo de alimento cheio de aditivos, gorduras ruins, ingredientes ruins no geral, você não tá ajudando a sua saúde, você tá ajudando a sua saúde às vezes até estar mais inflamada, às vezes até ter mais desses xenobióticos no seu dia a dia. E aí tem a questão do glúten, né? Tem pessoas que vão digerir melhor, tem pessoas que vão ter mais dificuldade na digestão do glúten. Algumas pessoas acabam até desenvolvendo a sensibilidade ao glúten justamente por comer muito do glúten todos os dias. E o glúten é uma proteininha, só que o problema é que se você não digere bem essa proteininha, teu corpo vai ver aquilo como algo ruim e ele vai começar a atacar. Em alguns casos, existem até doenças autoimunes, né, que é o caso da doença celíaca. E daí é um problema. No caso da doença celíaca, não pode comer mais o glúten, porque senão você vai sempre estar lesando o teu intestino. A pessoa que tem sensibilidade precisa reduzir a quantidade, a frequência. Por isso que eu falo pra vocês, variar a alimentação é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, porque você vai variar nutriente, você não vai estar sempre comendo alimentos com potencial alergênico. Esses alimentos, aqueles que a gente vê na embalagem escrito assim, pode conter trigo, centeio, cevada, ovos, oleaginosa, etc. Muitos deles, inclusive, são muito saudáveis, né? Vocês sabem, o ovo é extremamente saudável, mas eles têm um potencial alergênico. E às vezes, por alguns alimentos terem ali um tipo de proteína que pode ser um pouco mais ali atrativa pro teu sistema imunológico, pro teu corpo, tuas células começarem a reconhecer, achar estranho, é um pouco mais difícil, é uma proteína um pouco mais com roupinha, com roupa, ela vai com roupa lá pro intestino, e aí às vezes o intestino quer olhar e falar, quem que é aquele lá que tá vindo com aquela roupa? Só pra vocês entenderem que
não é o alimento que é um vilão. Vocês precisam construir autonomia para que vocês não fiquem caindo nessas conversas, mas que vocês saibam fazer as próprias escolhas saudáveis e entendendo a sua individualidade. Então, por exemplo, quando eu quero comer um pãozinho, agora aqui perto de casa tem uma panificadora de pão de fermentação natural. E é com 3 ingredientes. Gente, eu fiquei... É tão maravilhoso. E você percebe que o pãozinho de fermentação natural, ele é um pouquinho mais elástico. Porque ele tem aqueles furinhos bem grandes no meio, assim. E ele realmente, a massa passa por um processo de mais trabalhoso, né, para as bactérias quebrarem ali o glúten. Então ele fica com uma textura um pouco diferente, né, esses pãozinhos que são mais artesanais. E eu achei tão legal porque eles são uma panificação disso mesmo, né. Então eu achei muito bacana, inclusive até o pãozinho de queijo deles, os ingredientes são super bons. Eu comprei, eu não provei ainda, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas os ingredientinhos assim limpinhos, sabe? É muito legal mesmo. Então pode ser uma opção pra variar. A gente não come todos os dias, mas de vez em quando, no final de semana, a gente compra e a gente come. E aí eu posso gravar um vídeo pra vocês falando sobre pão, se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários. Mas aqui no canal também tem receitinhas de pão, tá? Receitinha de pão sem glúten, funcional, perfeito, gente. O pão australiano é o melhor de todos. Ele dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer, porque ele é realmente uma panificação. Ele é a estrutura de pão mesmo. Mas tem pãozinhos também mais fáceis que eu ensino, que daí não é uma estrutura de panificação, que é mais, assim, de aveia, né? É mais facinho de fazer. Então você também pode optar por essas opções aí, que não tenha o glúten, ou que seja reduzida ali no glúten, né? No caso da aveia, ela pode ter contaminação por glúten. Apesar de ela em si não ter glúten, ela pode ter contaminação por glúten. Mas se você não tem problemas sérios, não vai ser um problema ter a contaminação com glúten. O problema é se você realmente é celíaco, daí você não pode ter contaminação com glúten. Mas é isso. E aí, quando vocês tiverem a oportunidade de entrar na comunidade... Ai, gente, eu tô contando porque eu tô muito ansiosa pra falar com vocês sobre isso. Mas a gente vai ter uma comunidade. E aí, se você já tem vontade de participar, de entrar, já me fala aqui. E aí, nessa comunidade, a gente vai ter troca. Vocês vão poder mandar foto, vão poder mandar coisa. Vai ser um acompanhamento comigo por, assim, ever. Porque vocês vão poder fazer plano de 1 ano, vocês vão poder fazer plano de alguns meses. Assim, eu tenho tanta coisa pra colocar lá pra vocês. E eu tô planejando em cima disso, para que vocês consigam ir construindo cada vez mais autonomia. E lá vai ter aulas específicas para vocês assistirem, curtinhas, coisas rápidas que vocês vão conseguir interagir, vão conseguir assistir, vão conseguir participar no dia a dia de vocês, para justamente vocês conseguirem entender melhor algumas coisas. Cuidar da saúde intestinal de vocês, cuidar da saúde de vocês, cuidar do emagrecimento, terem autonomia. Ai, gente, vai ser tanta coisa legal, mas depois eu venho contar melhor sobre isso. Mas eu tô bem empolgada, eu tô muito ansiosa porque eu quero muito ajudar vocês e eu fico muito feliz de poder estar perto, porque assim a gente vai conseguir conversar. Inclusive, eu quero fazer reuniões com vocês no mês, ao vivo, pra gente conversar, pra gente tirar dúvida, pra gente pôr em prática, pra gente ajustar o que tiver que ajustar. Então vai ser realmente um acompanhamento. Eu estou muito empolgada. Já contei. Tô vindo almoçar agora, tô um pouco atrasada no meu horário. E eu acho que essa é a desvantagem, na minha opinião, de trabalhar de casa. Porque assim, a vida inteira eu trabalhei em hospital, né? Eu trabalhava como técnica de enfermagem e instrumentadora. Já trabalhei nas 2 áreas. E eu, assim, fora de casa, você não se preocupa com a bagunça de casa, né? E quando você tá em casa, não tem como não se preocupar. Então você fica, assim, quando a casa tá bagunçada, eu fico, nossa, difícil, bem difícil. E agora eu tô montando meu prato aqui, e aí tá fazendo mais sujeira, né, de louça. Porque lembra que eu falei pra vocês que tá acabando o meu planejamento da semana? Então, por exemplo, vai acabar agora o chuchu. Aí mais louça pra lavar, né? Aí a panela ali, a gente tava com coisa também, mais louça pra lavar. Então vai ficar bastante coisa pra lavar. Ó, pra vocês verem como é tudo verdade, ó. Tá acabando a abobrinha, né? Então vai acabar agora. Então vai lotar de louça aqui. Inclusive, eu hoje tô fazendo um almoço um pouco diferente, que é com macarrão de arroz. Vou deixar aqui pra vocês verem qual que é o macarrão de arroz que eu uso. E com molho de carne moída. Então a gente não mistura todo o molho, a gente geralmente faz o molho separado, o macarrão separado pra jogar por cima, pra gente ter mais carne, mais proteína nessa refeição. Senão acaba ficando aqueles macarrão com vestígio de carne, sabe? Não é esse o intuito, é que tenha mais proteína, então a gente acaba fazendo isso. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando, mas eu tô montando aqui, ó.
Pratão. No meu caso, eu estou fazendo uma alimentação mais voltada para ganho de massa magra. Então eu aumento um pouco a minha caloria. Por isso que eu como bem. É possível comer bem emagrecendo, é possível você montar um pratão. Só aí você tem que equilibrar as quantidades ali de carboidrato, né, de gordura na sua alimentação. Para você não fazer, às vezes, muito de carboidrato e às vezes poucos vegetais, pouca proteína, então você tem que ter um equilíbrio ali, né? É importante você ir construindo isso, que aí você consegue, à medida que você vai construindo essa autonomia, esse conhecimento, essa autonomia, que é isso que eu ensino para as minhas alunas, inclusive, e quero que você que for caminhar comigo na comunidade tenha essa autonomia. Esse é o intuito, é que você vai construindo essa autonomia para você ter seus resultados no dia a dia de forma leve, sabe? Sem aquela pressão de, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas de você entender o porquê das coisas e ir tomando suas próprias decisões. E também, claro, entender, né? Por exemplo, quando você for comer uma coisa diferente, for comer uma coisa que não é tão saudável, né? Que não tem ali, não é nutritivo pro seu corpo, você também entender os momentos para você fazer isso, né? Isso é muito importante, aprender a lidar com isso. E aí eu tenho salada lavada, né? Então eu tenho pepino aqui, ó, que eu vou montar num pratinho. E eu vou pegar ali, ó, aquelas coisas, porque ali também tem salada pra colocar. Então eu já tirei tudo, né? Mas, gente, a geladeira fica completa quando a semana é planejada. A tua geladeira fica completa. Aqui em casa a geladeira é pequenininha, então acaba que enche rápido. Mas se a tua for maior, você consegue deixar tudo bem certinho e planejado. Acho que é por isso que também em casa pequena a gente fica agoniada com a casa bagunçada, né? Mas aí, o meu lugar de trabalhar, tudo, é num escritório improvisado na sala, porque a nossa casa é cozinha e sala junto, né? Eu finjo que eu não vejo, porque quando tá corrida assim, né? Eu gosto de deixar tudo certo, a cozinha tudo de manhã, pra de tarde trabalhar e ficar de boa. Mas em alguns momentos não dá. Então hoje é o dia que não dá. Então, como não vou ficar perdendo tempo com isso, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer e depois eu organizo. Então eu vou almoçar agora, daí vou tomar banho, e depois eu vou almoçar, vou organizar e daí eu vou tomar banho. Aí deixo organizado pra continuar fazendo o segundo momento de coisas que eu tenho pra fazer. Então eu vou montar aqui minha saladinha. Vocês viram, tá tudo lavado, né? É só mesmo pegar, bem prático. Assim, eu gosto muito de montar o prato. Eu não gosto de congelar comida em marmita. Diferente daquelas marmitas que você compra, que já são ultra congeladas, porque daí não perde o sabor e não fica aguado. Mas é importante você ver isso, porque às vezes você não gosta de comer comida saudável, porque você acha que vai comer comida congelada, comida ruim, comida com gosto ruim. E não. Você pode separar as suas comidinhas aí, e aí você vai pegando na hora que você for comer e montando. Então acaba ficando muito mais fácil, sabe? Ó, esse aqui também já tá acabando. Tem ainda mais um de salada, por isso que eu até não comprei alface também. E daí eu falei, vou comer até enquanto tiver. E aí depois eu priorizo os alimentos mais cozidinhos pra minha digestão. Então, aqui tem o restinho de alface. Geralmente, ó, deu até um baldinho bem cheinho. Eu gosto desses baldes cheios, assim. Acho que dá pra você montar a metade do prato, igual eu ensinei aqui no canal a montar o prato. Mas eu gosto como eu tempero, coloco limão e tal, e daí escorre na comida, eu prefiro comer separado, assim, né? É até legal porque te estimula a criar o hábito de comer primeiro as saladas vegetais do que primeiro os carboidratos. Porque eu não sei se vocês já viram o vídeo, mas isso impacta no pico de açúcar no sangue. O tomatinho tá podre. Não. Ai, tinha um tomate podre aqui. Segura lá. Olha, é raro, mas de vez em quando acontece. Agora tô até com medo de deixar outro. Não, e o pior é que tem gente que não abre, né, esses tomatinhos. Você abre os tomatinhos? Tem o hábito de abrir esses tomatinhos cereja, assim? Cara, melhor você abrir, vai que você pega um tomate podre. Ó lá, vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como que eu não tô mentindo. Ai, será que vai dar pra ver? Ih, não tá focando. Vocês não vão conseguir ver. Mas eu acho que é um bichinho que entrou e começou a comer, sabe? Enfim. Mas organizar a sua vida facilita muito mesmo. E detalhe, além dessa bagunça toda que eu tenho que organizar, ainda tem os vegetais pra lavar. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lavar os vegetais à noite hoje. Eu vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque eu tenho bastante coisa pra fazer, terminar. E coisas que eu preciso fazer para as minhas alunas, coisas que eu preciso fazer para os meus projetos, coisas que eu preciso terminar, aulas que eu preciso terminar. Então, meu Deus, é muita coisa. Então, eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo hoje, né? Tem coisas que eu coloco como pra resolver pendências, e daí o que não dá pra terminar agora, eu faço em outro momento. Mas eu
desde que eu trabalho autônoma, eu estou aprendendo como que eu concilio e distribuo os meus horários, sabe? Não sei se vocês são assim, quem trabalha, como vocês trabalham em escritório, vocês trabalham em hospital, enfim. Me contem aqui, o que vocês fazem da vida. Antigamente, trabalhando em lugar, né, você geralmente se programa pra fazer em casa o que tem que fazer em casa, sair e fazer o resto na rua. Mas como agora eu trabalho a maior parte do tempo em casa, eu tenho que ser muito regrada pra não me distrair com as coisas da casa. Esse é o maior desafio, gente. Olha, nunca imaginei que esse fosse um desafio a ser seguido, mas é muito desafiador. Apesar de que hoje eu já me sinto mais forte com relação a isso, não me distraio tão rápido, consigo, sabe? Bom, eu acho que é isso. Então eu vou mostrar pra vocês meu pratito. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de proteína de carne, mas como foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou. Inclusive o meu esposo, ele comeu ovos hoje, porque ia só ter um pouquinho da carne. E aí depois a gente vai fazer frango, que acabou já o planejamento da semana. Então a gente vai fazer frango desfiado, né? Aquele que eu ensinei aqui no canal também. E aí eu vou preparar uma sopinha, né, com frango, mas a gente faz 2 quilos, então uma parte eu vou usar na sopa, outra parte a gente vai deixar pra nossa semana. Provavelmente uma parte a gente congela, tá? Não sobra tanto assim, né, mas uma parte a gente vai deixar no pote na geladeira, outra parte a gente congela. Pra gente comer ali em 5 dias na geladeira, e aí o restante a gente congela pra tirar depois disso, sabe? Pra não ficar muito tempo ali também. Então é legal que você deixa ali na geladeira dependendo do que for, né? Por exemplo, vegetais assim, geralmente de 3 a 4 dias, porque às vezes também não dura tanto. As saladas que você lavar e secar bem, você consegue deixar uma semana, tranquilamente. Tomatinho, alface, folhosos. Carne e fontes de carboidrato, geralmente ali 4, 5 dias no máximo, e tem que tomar cuidado pra não começar a estragar se for uma cidade muito quente, né? Ver sempre geladeira, ser uma geladeira de conservação mesmo, porque também geladeira que a gente fica abrindo muito toda hora é ruim. Se for uma geladeira que você ainda mexe menos, é até melhor. Mas costuma aqui em Curitiba, como o clima é mais frio, costuma ser muito tranquilo, assim, preparo pra semana. E aí, como eu ensinei vocês, tem coisa que eu não refogo na hora, tipo, tudo junto, né? Eu faço, por exemplo, 2 vegetais refogados. Fiz aqui abobrinha e chuchu, por exemplo. Aí, quando acaba eles, eu também comprei, por exemplo, cenoura e berinjela. Aí eu faço a cenoura e a berinjela, eu já deixo lavada, tudo certo, cortadinha, e aí no segundo momento eu faço. Se eu, por exemplo, fosse fazer refogada, né? Mas se eu fosse comer crua, a cenoura já poderia estar ralada e ia comendo crua ao longo dos dias. Mas é isso. Se a gente for pensar que você vai escolher de 2 a 3 opções, fica até mais fácil. Fica bem mais tranquilo. Olhem meu saladão maravilhoso. Vou temperar agora. Acho que eu vou temperar com vinagre de maçã. Tô gostando bastante, mas gosto também de limão. Muito, muito mesmo. O vinagre de maçã, ele é bem interessante pra quem tem pré-diabetes ou se você quer evitar também, né? Se você quer reduzir ali a glicemia ali pós-prandial, ou seja, depois de comer, depois das grandes refeições, você pode tomar uma colherzinha com um pouquinho de água ou até mesmo colocar na salada assim e comer por primeiro a saladona. Assim vai ajudar porque ele vai inibir a ação da amilase salivar que digere o carboidrato. Olha que bacana. Coisas simples, estratégias simples que você pode fazer no dia a dia. E aqui tá o meu prato que eu falei do sorobô, né? Sorobô do macarrão com a carne moída e o sorobô dos vegetais. Então é um sorobô completo. Mas, glória a Deus, é uma bênção e vai estar uma delícia essa refeição. E aí depois eu mostro pra vocês o lanchinho da tarde, que vai ser uma panquequinha hoje, porque hoje eu tô com vontade de comer uma panqueca, eu acho. E é isso. E eu tava organizando a cozinha aqui e vi que eu encontrei aqui um pote. Não sei se vocês viram, mas não é daqui, não é margarina não, tá? É um sabão que a avó do meu esposo faz. Gente, margarina não é saudável. Nossa, mas é um sabão, sabe? Sabão daqueles... É um sabão bem potente, muito bom, inclusive. Margarina é uma gordura feita a partir de gordura vegetal, refinada, passa por vários processos, colocam várias químicas lá pra transformar aquilo lá numa gordura de passar. Se quiser uma gordura insaturada, saudável, pega
o azeite, faz uma receitinha com azeite que tem, com ervas. Aí você coloca no congelador e depois você mantém na geladeira. E ele fica como se fosse uma margarina. Não é uma opção saudável. E reveza com a manteiga daí. Daí que a manteiga é uma opção saturada. Daí você tem de vez em quando a manteiga, que não é pra você ter sempre, porque é uma gordura que tem mais tendência de se acumular fazer placas, né? Em algumas pessoas, porque algumas pessoas não metabolizam muito bem a saturada. Então a insaturada ela é a mais saudável que a gente tem. Então você faz uma saudável com azeite e aí você varia com uma opção que seja saturada e que você goste. É muito mais saudável você fazer isso que você ficar consumindo esses produtos ultraprocessados horríveis, cheio de química, cheio de tranqueira. Só isso que eu queria falar. Mas é que eu vi ali e pensei, gente, e esse negócio de margarina aqui? Mas já quis ensinar vocês pra vocês não caírem nessas coisas da internet que tem pessoas falando por aí. Sempre saúde é mais importante, qualidade é mais importante do que você só pensar em caloria, de que você só pensar em zero, light, diet, do que você só pensar em... Você precisa pensar em qualidade. O que é isso que eu tô comendo? Isso aqui tem qualidade? Isso aqui realmente é comida? Ou é um produto feito pela indústria, cheio de tranqueira? Fica a dica. Antes de tomar banho, eu tô aqui com touquinha já, me preparando pra ir lá lavar o cabelo. Eu estou vendo um vídeo que vai ser lançado lá no canal, então sempre antes de postar eu olho a edição do meu esposo, que é ele que faz. Ele não trabalha com isso, ele que edita porque ele é uma bênção de Deus na minha vida. E aí ele me ajuda nesse sentido, porque eu não sei editar vídeo do YouTube, eu sei editar os vídeos do Instagram, né? Então aí os do Instagram eu que faço edição e os do YouTube ele que faz. Então eu tô vendo, daí alguma coisa que tiver que arrumar, alterar ou colocar algum efeito, eu anoto pra ele arrumar e pra gente poder lançar lá no canal. Então agora eu estou aqui, ó. Diferente, né? Se você não sabia como que era, né? Mas quem produz conteúdo geralmente tem uma rotina para conseguir se manter organizado, né, nas postagens e realmente conseguir postar certinho. Então eu e meu esposo, graças a Deus, conseguimos organizar uma rotina para que a gente consiga postar. Às vezes sai um pouquinho mais tarde, mas a gente consegue organizar, porque daí ele edita fora do trabalho dele, que ele já trabalha, né? E aí a gente vai se ajustando e sempre dá certo. Deus é bom. Porque você se ama e não porque você se odeia. Porque você tem zelo pelo templo que Deus te deu, que é o seu corpo. E não porque você quer se punir, se judiar, se machucar. Ai, tem que comer essa comida ruim e não sei o quê. Ai, eu tenho que treinar como se fosse algo ruim. E trazer um significado novo pra vida saudável vai te trazer muita alegria. Meu lanchinho da tarde tá sendo feito pelo meu amor hoje. Ele que faz a panquequinha, né? Eu acho que quem já me acompanha aqui sabe que ele faz a minha panquequinha. E aí eu faço um bolinho pra ele. Geralmente a gente troca quando ele quer comer. Daí esse bolinho aqui foi aquele de micro-ondas. Daí eu não limpei aqui a borda, ó. Aí fica tudo assim. Mas se você limpar, fica bonitinho. Coloquei uma pasta de amendoim, um pouquinho de coco por cima. E aí o meu ainda está sendo feito pelo meu amado. Já mostro pra vocês como que fica. Mas é bem básico e tem receita aqui no canal, se vocês quiserem aprender. É bem simplão, eu gosto bastante. Se você fizer bem certinho igual eu tô ensinando, vai ficar igual a minha, bem molhadinha assim. Se você não fizer do jeito certinho, pode ficar mais seca. Porque, por exemplo, se você fizer com menos banana, fica mais sequinha do que se você fizer com a quantidade de banana que eu faço. Eu faço com 2 bananas caturras. E a caturra, ela é mais docinha, então ela deixa a panqueca mais docinha. Aí você pode testar e ver o que você gosta. Mas se você for fazer com menos, aí você pode cuidar pra não ficar muito seca, senão talvez não fique muito gostosa. E esse é o jeito que eu gosto de comer panqueca, que é com a frutinha por cima. Então eu gosto de colocar a fruta que tem, eu gosto com várias frutas. Morango fica muito perfeito, mas eu gosto com manga, gosto com melão. Até com melancia eu como, gente. Então eu descobri que eu amo comer assim. E é uma baita de uma panqueca, dá muita saciedade, hein? Maravilhosas.
Panela de pressão tá no fogo, porque eu tô fazendo caldo. Vou colocar de molho aqui algumas coisas. Hoje eu não consegui terminar de lavar tudo. Então eu vou lavar uma parte agora, né? Que é essa aqui que eu vou deixar de molho, porque eu já vou usar também. Cebolinha, o alho poró também. E o coentro também. E aí, o restante, eu vou fazer alguma coisa agora. Que eu acho que como eu coloquei pra ir reidratando, as folhas estavam meio murchinhas e eu coloquei na água pra ir hidratando de volta. Então eu vou ter que lavar as folhas que eu coloquei ali na água, mas o resto eu vou deixar pra fazer amanhã, porque eu acabei ficando no trabalho e passei do horário, que não era pra ter ficado muito tempo no trabalho. E, inclusive eu demorei hoje um pouco mais por causa da thumbnail do vídeo, fiquei bem em dúvida do que fazer, enfim, mas faz parte. Então daí amanhã eu termino. Mas é isso que vocês precisam ver, qual é a realidade de vocês, o que vocês conseguem encaixar, e aí você vai preparando aos poucos. E daí vai facilitar muito pra sua semana, pra você já ter coisinhas prontas. Depois eu mostro como que ficou o caldinho. Espero que fique bem gostoso. E eu estou aqui com o meu estilo arrasando. E bora, que eu já tô cansada. Jesus, hoje foi bem cheio o dia, mas Deus é bom, foi tudo bem. E é isso. Gente, olha que delícia. Eu fiz com muita coisa, não vou lembrar tudo de cabeça, mas aqui tem frango, tem batata, tem abobrinha. Nossa, ficou muito rico, muito nutritivo esse caldo. E aí ficou uma delícia. Depois eu passo pra vocês se vocês quiserem a receita. Uma dessa eu faço aqui pro canal. Ficou muito bom. E agora a gente vai ter o nosso momentinho aqui de comer o nosso caldinho e se esquentar nessa cidade fria. E é isto. Beijos e até o próximo vídeo pra mais vlogs e rotina.